Quem acompanhou a campanha eleitoral do Bolsonaro talvez até tenha sido enganado por ele. Aliás, não apenas você, eleitor, mas aparentemente até quem estava junto com ele na campanha. Como, por exemplo, o finado Gustavo Bebiano, que atuou junto na campanha com o Bolsonaro e dizia que o Bolsonaro parecia ser um sujeito humilde. Parecia ser um sujeito humilde. Se você assistisse as lives dele, as entrevistas, as falas do Bolsonaro, o que ele geralmente dizia é o seguinte: eu não sei de nada. Só faltava falar assim: eu sou burro, eu sou estúpido, não sei de nada. Quem vai cuidar das coisas quando eu for presidente, se eu for presidente, serão os meus ministros. E vou escolher ministros técnicos, pessoas que sabem do que falam, para cuidar dos assuntos que eu não domino. E ele dizia, bem, aqui vou repetir uma fala do Bolsonaro, né, que ele não sabia de economia, que não sabia de nada, que a especialidade dele era matar. E ele está cumprindo isso agora, como vocês têm visto no Brasil, ele está cumprindo. Ele jamais enganou ninguém. A especialidade dele é matar. E ele está agora fazendo exatamente isso no Brasil com os brasileiros. Ele está matando os brasileiros. Mas o que ele dizia, por exemplo, eu não sou economista, então eu vou pôr o Paulo Guedes, o meu posto Ipiranga, para ser quem vai cuidar desse aspecto, né? Que vai levar o Brasil rumo a esse neoliberalismo à la Milton Friedman, o Chicago Boy. Paulo Guedes. Eu não sei de justiça, e certamente não sabe nada de justiça, então vou pôr lá o meu super-ministro Sérgio Moro, o paladino da justiça, o destruidor de corruptos. Pôs lá o Sérgio Moro, que ao longo do mandato do Bolsonaro surgiram escândalos revelando conversa do Sérgio Moro com procuradores da Lava Jato, mostrando que a moral do Sérgio Moro não era tão ilibada assim. E o Sérgio Moro pede demissão porque o presidente queria usar a Polícia Federal como polícia secreta dele, como polícia particular dele, como guarda pretoriana, como a SS nazista. E o Sérgio Moro pede demissão e joga essa bomba no colo do Bolsonaro. Joga a merda no ventilador. Eu não sou médico, então vou pôr o ministro da Saúde. Vai lá e põe o Mandetta, que recebeu várias críticas inicialmente, várias críticas, inúmeras críticas, mas quando começa a pandemia, o Mandetta se destaca pelo modo como ele lida com isso, com a sua comunicação pública em relação ao coronavírus, começa a brilhar e o Bolsonaro, megalomaníaco, egocêntrico, vai lá e frita o Mandetta e demite o ministro da Saúde. Agora, um segundo ministro que nem chegou a esquentar a cadeira lá, Nelson Tait, essa semana vai lá e pede demissão justamente porque o Bolsonaro, que não é médico, que não é cientista, que não é virologista, sabe muito mais sobre isso e sobre esse assunto agora da pandemia do que os médicos, do que cientistas, do que virologistas. E ele insiste em enfiar cloroquina no rabo dos brasileiros. O Bolsonaro, que não é um diplomata, foi lá e pôs no cargo de chanceler o Ernesto Araújo, um terraplanista diplomático, olavista, discípulo do Olavo de Carvalho e que tem destruído, é aqui o tema desse vídeo hoje, ele tem destruído a reputação do Brasil no mundo. A gente já falou sobre isso em outras circunstâncias, sobre os riscos para a diplomacia mundial e é justamente isso que tem acontecido. O Ernesto Araújo e a equipe que compõe agora a cúpula do Ministério de Relações Exteriores, que inclui também outro olavista, que é o Felipe G. Martins, um sujeito que deu aula sobre o pensamento do Olavo de Carvalho. Então imagine o grau de delírio dessas pessoas. Eles estão levando o Brasil para um rumo jamais visto. Eles estão destruindo aqui mais de um século de tradição diplomática brasileira. Eles estão jogando no lixo isso por causa de uma disputa ideológica. E não é o único, na verdade, dessa ala, entre aspas, aqui, técnica do governo Bolsonaro, pessoas que não são nem um pouco qualificadas, a maior parte delas. Tem alguma exceção ou outra, mas você tem ali um grupo ideológico que é altamente fanatizado, altamente perigoso, na verdade, que inclui Ernesto Araújo nas Relações Exteriores, que inclui Abraham Weintraub no Ministério da Educação, que tem a Damares no Ministério de Direitos Humanos e tem também uma porção dessas figuras na parte da cultura. Na Secretaria da Cultura, que agora é liderada pela Regina Duarte, que também demonstrou que não está muito bem sintonizada com o mundo real, e você tem ali essa turma infiltrada nesses ministérios, em secretarias, em cargos menores, de segundo, terceiro escalão, um monte de olavistas infiltrados e que estão nessa guerra ideológica interminável. Eles afirmam, e aqui também é outro ponto que a gente tem que ressaltar, que eu vou mencionar um e-mail enviado pelo portal Intercept, que fala sobre isso, como agora os olavistas, incluindo Ernesto Araújo, Felipe G. Martins, Flávio Morgenstern,
Flávio Morgenstern, um outro olavista delirante, essa semana terá uma palestra com o Bernardo Kister. Vocês se lembram bem, o Bernardo Kister é outro olavista católico ultra tradicionalista e que disse já que na França haviam legalizado a pedofilia. Uma mentira, eu fiz um vídeo sobre isso aqui, que havia insinuado que o PT estava pondo fogo no Brasil. Mentira também. Alguém que mente sistematicamente. E é até engraçado porque o Bernardo Kister, ele era amicíssimo do Nando Moura, né? Os dois fizeram um vídeo juntos, me insultando. Juntos. Bernardo Kister e Nando Moura me chamando de verme. Que eu era tão verme que não merecia nem sequer uma resposta e eles fazendo um vídeo de resposta pra mim. Bem, agora recentemente o Nando Moura está detonando o Bernardo Kister. Chamando de canalha pra cima. Ou seja, essa extrema-direita, eles se autodevoram, né? São canibais, eles se autodevoram mesmo. E eles estão usando para isso a Fundação Alexandre de Gusmão, que é uma fundação na qual tem cursos para diplomatas, e eles estão usando agora essa fundação para ministrar cursos com olavistas. Ou seja, é a infiltração das ideias totalmente insanas do Olavo de Carvalho, teorias conspiratórias, maluquices, no geral, na verdade, né? Maluquices completas, eles estão utilizando agora essa fundação para injetar esse tipo de ideologia bizarra, pavorosa, perigosa para os diplomatas. E isso cria um enorme problema, na verdade, né? Um diplomata me escreveu aqui em condição de anonimato e ele diz que eles estão diante de um dilema impossível. Por quê? Porque eles são funcionários de carreira, eles são funcionários do Estado brasileiro. Os diplomatas, eles trabalham para o Brasil, não trabalham para Bolsonaro, não trabalham para o Olavo de Carvalho. Então o que o Bolsonaro tem feito agora, através do Ernesto Araújo, através do chanceler e do Ministério das Relações Exteriores, é uma destruição das maiores tradições brasileiras na diplomacia. Segundo esse diplomata, isso que eles fazem é inconstitucional, porque eles estão destruindo relações diplomáticas do Brasil com o mundo. Bem, vocês sabem disso, na verdade, né? Por exemplo, agora a gente tem um vídeo lá, que foi revelado pelo Sérgio Moro, no seu depoimento à Polícia Federal, no qual você teria, por exemplo, dentro dessa reunião de ministérios, reunião com ministros do governo Bolsonaro, você teria o olavista Abraham Weintraub insultando a China, a maior parceira comercial do Brasil atualmente. Inclusive, esse Abraham Weintraub não apenas fez isso nos bastidores, nessa reunião interna do governo, como fez nas redes sociais também. Uma pessoa que usou o Twitter para atacar o governo chinês, dizer que o vírus é chinês, atacar a população chinesa, o governo chinês, e teve uma briga entre ele e o embaixador da China no Brasil. São pessoas que estão desrespeitando toda essa tradição belíssima de diplomacia brasileira que resistiu até a ditadura militar. É importante mencionar, nem mesmo a ditadura militar no Brasil ousou prejudicar a imagem da diplomacia brasileira fora. Eu já falei para vocês recentemente de um artigo do Jamil Chad falando como ele tem que lidar com isso na ONU, né? Como ele vai para a ONU, nos corredores da ONU, e os diplomatas lá, os representantes do Brasil, saem constrangidos porque não sabem como responder, não sabem como reverter essa destruição da imagem do Brasil fora. Voltando aqui à fala do diplomata, eles são postos diante de um dilema impossível, porque eles são representantes do Estado brasileiro e, ao mesmo tempo, se eles contrariam as normativas, as ordens do chanceler ou do governo brasileiro, eles podem ser penalizados por isso. E a penalização, obviamente, tem a ver com a carreira de diplomata. Ou seja, podem ser enviados para países para os quais eles não querem ir, podem não ser promovidos, não ascender na carreira, ou seja, podem ser boicotados no interior de um ministério que foi altamente ideologizado. Esse não é o único ministério a sofrer esse tipo de influência ideológica. E não apenas os diplomatas, mas também outros servidores são postos diante desse dilema. Como eu procedo agora? Como eu atuo diante de um governo que me força a fazer coisas que são contra a lei, inconstitucionais ou contra as melhores práticas no setor, na minha área? Imagine quem trabalha no MEC hoje, sendo obrigado a seguir ordens do Weintraub, de um ministro da falta de educação. Se vocês viram, por exemplo, na CNN agora recentemente, ele sendo entrevistado pela Mona Lisa Perrone, uma pessoa que não tem o menor senso de educação, que disse que os ministros supremos são filhos da puta, que disse que os ministros supremos têm que ser presos. Então, retornando aqui ao começo, né, ao Bolsonaro dizendo que ele poria ministros técnicos, que ele não sabe de nada, um boçal completo, um imbecil completo que não sabe de nada, que escolheria pessoas preparadas para isso, ele não fez isso. Ele não fez isso, ele mentiu. É uma promessa de campanha que ele mentiu, porque aqui entra um grande problema. Como é que uma pessoa que não sabe das coisas, não tem o mínimo de conhecimento de nada, a não ser matar os outros, como ele disse lá, especialista em matar, como é que essa pessoa terá a competência mínima para escolher alguém que seja qualificado para o cargo? Me digam aí.
A pessoa não sabe de economia. Como é que ela vai saber se o ministro de economia que ela escolheu sabe de economia? A pessoa não sabe nada de saúde pública. Como é que ela vai saber, minimamente, se o ministro da Saúde tem a competência para isso? Esse sujeito não sabe nada de diplomacia, não sabe nada de relações exteriores. Como é que ele vai escolher uma pessoa apropriada para cuidar da diplomacia brasileira? Essa pessoa não sabe nada de educação. Como é que ele vai escolher alguém adequado para cuidar do MEC? E assim por diante. Se essa pessoa não tem a competência intelectual e de experiência mínima para exercer o cargo de presidente, como é que ele vai ter a qualidade necessária para selecionar uma equipe técnica, como ele disse? Já falei para vocês aqui uma vez sobre os Estados Unidos, como geralmente, nem sempre também, mas geralmente os presidentes lá são pessoas que a vida inteira se preparam para isso. A vida inteira se preparam para isso. Eu fiz um masterclass com o Bob Woodward, de jornalismo investigativo. O Bob Woodward é um jornalista premiado, ganhador do Pulitzer, pela investigação do Watergate que derrubou o Nixon. Ele diz o seguinte, ele disse que entrevistou o Bill Clinton. Diz que foi uma das poucas vezes na carreira dele que ele se sentiu embriagado com o entrevistado dele. Que disse que o olhar do Bill Clinton, o modo como ele capturava através do olhar, era algo fascinante. E ele falou assim, olha, naquele momento eu compreendi que você tinha um homem ali diante de mim que durante sua vida inteira treinou para ser presidente. Incluindo o próprio olhar dele, o modo como ele olhava para as pessoas, como ele fazia você se sentir a única pessoa do mundo. Os brasileiros, em vez de procurar alguém que tivesse essa capacidade de governar e de escolher ministros técnicos, e nesse momento de pandemia que fosse capaz de lidar com a situação do Brasil, como alguns líderes estão se destacando pelo mundo, se houvesse escolhido uma pessoa competente, qualificada, possivelmente o cenário hoje seria bem diferente. Mas não, os brasileiros escolheram o pior candidato possível na eleição. O mais despreparado, o mais sádico, o mais psicopata de todos. E que tem destruído a reputação do Brasil em vários setores. Bem, eu falei da diplomacia aqui. Tem destruído a reputação do Brasil fora. Vocês não têm noção. Tem destruído a reputação do Brasil fora. O que o diplomata me disse ali é que é constrangedor ter que atuar, ter que adotar certas ordens do Itamaraty. É constrangedor. Como eu disse, aqui é o dilema do funcionário público. Se você vai cumprir ordens que são criminosas às vezes, ou se você vai reagir a isso. E a história também nos ensina o que acontece quando simplesmente seguem ordens. Para onde isso leva? Está destruindo a reputação do Brasil no mundo com a destruição da Amazônia também. O ano passado, o mundo inteiro se horrorizou com as queimadas do Brasil. O mundo inteiro. Países querendo enviar verba para tentar combater as queimadas e o Bolsonaro recusando. Eu não preciso de ajuda da Alemanha. Eu não preciso de ajuda dos países nórdicos. Claro que ele não precisa de ajuda, porque o projeto dele é de destruição. É o que ele quer. Do mesmo modo que ele quer também destruir essas relações multilaterais do Brasil com o mundo. Ele quer destruir isso. Eles encontram esses inimigos imaginários, a China comunista, Cuba, Venezuela, Argentina, agora que tem um presidente de esquerda, a União Europeia, eles têm esses inimigos imaginários. O projeto do Bolsonaro é de destruição desses vínculos, desses laços, porque eles estão empreendendo uma guerra ideológica em ministérios que estão altamente ideologizados, com a visão do Olavo de Carvalho. E esse Olavo de Carvalho, ele é impressionante, porque às vezes a impressão que a gente tem é que ele está desabando, que ele está ruindo, que ninguém mais sabe quem ele é, que ninguém se importa mais com o que ele diz, e daí, igual uma fênix, ele renasce. Ele vem e você vê que ele está mexendo os pauzinhos de novo. Como tem feito através do chanceler. É alguém que empreende sua guerra ideológica através de alguns ministérios estratégicos e que vão impactar a cultura brasileira por décadas. Quero ler aqui do e-mail do Intercept, no artigo que eles escreveram sobre isso, é um depoimento do Guilherme Casarões, que é professor da FGV e pesquisador de política externa. Ele diz o seguinte, que o Ernesto Araújo é mais um entre vários que não tinha espaço entre os grandes em sua área, como Paulo Guedes, Abraham Weintraub. O que o garante no cargo é o fato de ser discípulo fiel de Olavo de Carvalho. E ele prossegue. Como depende do olavismo para existir como figura pública, Ernesto precisa dar palanque e amplificar a voz dele. A FUNAG, que é a Fundação Alexandre de Gusmão, é usada não só para legitimar ideias estapafúrdias, mas também para cacifar pessoas que até ontem não tinham a menor relevância. Ou seja, o chanceler Ernesto Araújo, ele age como um lacaio do Olavo de Carvalho. E é tutelado, de certo modo, pelo Felipe G. Martins,
outro olavista, e pelo Eduardo Bolsonaro, o fritador de hambúrguer nos Estados Unidos que queria ser embaixador. Esse é o estado hoje desses ministérios ideologizados do governo Bolsonaro. E como eu disse, as consequências serão duradouras. O estrago será duradouro. Será necessário muito tempo. Bem, para reparar o estrago e o dano que haverá após a pandemia, né? Porque o estrago será profundo, mas para reparar também a imagem do Brasil para o resto do mundo. Eu quero saber o que vocês pensam sobre isso, vocês acompanham um pouco o desenvolvimento aí da diplomacia brasileira fora, o que vocês têm visto sobre isso, sobre essa incompetência completa do Bolsonaro em selecionar ministros, e aguardem, gente, porque o próximo ministro da Saúde também promete ser um da ala ideológica também. Aguardem. Pode piorar. Sempre pode piorar. Me diga o que vocês pensam aí no comentário, deixa o joinha, assina o canal, ajude no Apoia-se e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau.